Bom dia, meus amigos. Depois de mais de um ano, vamos retomar aqui a análise do livro Hitler e os Alemães, do Eric Voegelin, né? Aprendi a falar o nome dele depois de tanto tempo. E nós tínhamos tratado no último vídeo, na questão de entender como a sociedade alemã aceitou a liderança do Hitler, que a tese do Voegelin é que isso é uma corrupção espiritual da sociedade alemã. No último vídeo nós tratamos das igrejas evangélicas, né, da igreja evangélica alemã, como essas igrejas aceitaram Hitler. E o passo seguinte que o Voegelin faz é analisar a igreja católica. Então, no capítulo Descida ao Abismo Eclesiástico, a igreja católica. E ele explica por que ele começou com os protestantes. Primeiro, porque é a igreja majoritária na Alemanha, e segundo, porque pela livre interpretação da Bíblia, que é pregado como um dos fundamentos da igreja protestante, a quantidade de documentos, né, é muito mais ampla do que a igreja católica, que tem uma certa hierarquia, uma certa disciplina, em que muitas coisas não podem ser livremente ditas, digamos assim. Então o Voegelin, na sua pesquisa, encontrou muito mais fontes, né, do pensamento das autoridades da igreja evangélica do que da igreja católica. Mas encontrou-se, né, coisas da igreja católica também. Então, o primeiro ponto, né, que ele levanta é que até 1933, até o Hitler assumir o poder, não havia nenhuma manifestação da igreja católica a favor do Hitler. Ao contrário do que já existia na igreja evangélica. Muitos já o defendiam que ele subisse ao poder. Mas a partir do momento que Hitler toma o poder, né, em 1933, aí sim o episcopado, boa parte do episcopado, os bispos da igreja católica, começam a apoiar Hitler e dizer que eles devem ser obedecidos. Né? Novamente a má interpretação de Romanos 13, aquela que diz que nós devemos obedecer às autoridades, porque toda autoridade provém de Deus. Então essa má interpretação, porque o pessoal não lê a segunda parte, né, os versículos seguintes de Romanos 13, em que ele diz as obrigações desse governo, e cita só essa primeira aí para induzir a obediência. Né? Então o que acontece também é que a igreja católica, ela não, digamos assim, ela não tem uma resposta para o processo de desumanização que ocorre com o nazismo. Como é esse processo de desumanização? Você exclui parte da humanidade do que seria a humanidade. Então você cria um grupo especial dessas pessoas que tenham, digamos assim, a sua humanidade plena, e gradativamente quem está fora perde a sua condição de ser humano, perde a dignidade humana. Um exemplo clássico são os judeus para os nazistas. Mas quando as igrejas, tanto católica quanto evangélica, começam a colocar que os cristãos em geral essa humanidade plena, ele abre caminho para quem não é cristão poder, digamos assim, ser desumanizado. Então o silêncio também dentro da Alemanha, principalmente dos bispos, com a perseguição dos judeus, vai mostrar muito disso. Então, por exemplo, ele cita aqui um manual editado pelo arcebispo Gruber, né, e que tem um artigo sobre raça. E o que diz o Gruber, um bispo da Igreja Católica? Por isso, a nenhum povo pode ser negado o direito de manter imperturbável sua linhagem racial, prévia e estabelecer garantias para esse propósito. Então veja, ele praticamente deu a senha aqui, é um direito de um povo manter sua linhagem racial pura, né, manter intocável, o que ele diz aqui, e tomar ações para garantir isso daí. Aí ele bota condicional no final. A religião cristã exige apenas que os meios empregados não ofendam a lei moral e a justiça natural. Ora, justamente essas leis morais é que depois o nazismo vai modificando. E vai fazendo isso com um anteparo jurídico que permite esse tipo de coisa. Né? Então, você escutar um bispo da igreja falar isso já mostra um pouco de como estava o ambiente nessa época. Né? Outro exemplo, né, é a questão do incômodo que existia tanto para os evangélicos quanto para os católicos de que Jesus era um judeu. Então,
realmente é um incômodo. Como é que você vai tratar isso, né? Então o Fugling coloca aqui, era penoso para o clero católico, assim como para o clero protestante, do tipo de Niemöller, que Jesus fosse um judeu. Como se lida com essa inconveniência? Né? A ironia do Fugling. E foi tratado de forma similar. Então, mais ou menos a teoria que começa a defender é que o judeu de hoje não tem nada a ver com aquele judeu do Antigo Testamento. Então, aquele judeu do Antigo Testamento se converteu ao cristianismo. Aqueles que não converteram foram os que mataram Jesus. Então, digamos assim, são os judeus que não aceitaram a verdade. E mesmo os judeus do Antigo Testamento, aí não tinha nada de especial. Eles apenas receberam uma mensagem que eles tinham que passar. Então veja que abre-se o caminho para a desumanização. Né? Esse foi o bispo Faulhaber. E aí, aqui ele vai dando vários exemplos de coisas semelhantes. Né? Por exemplo, nenhuma das igrejas recusou a cooperar com o estabelecimento de origem judaica. O que isso quer dizer? Que para descobrir a linhagem judaica dos alemães, que alguns judeus começaram a se esconder, né? Os registros mais antigos, porque o Estado alemão era muito recente, então os registros mais antigos eram da Igreja Católica, ela que tinha o registro, né, dos nascimentos, etc. E a burocracia nazista começou a solicitar às igrejas esses registros para poder estabelecer a linhagem judaica das pessoas, e ela não se recusou a colaborar, passou esses registros. Né? Só que nem tudo são trevas, né? E isso é importante para entender o seguinte, porque se todos os padres e os bispos tivessem colaborado com o nazismo da mesma forma, poderia sim, em tese, falar alguma coisa de culpa coletiva, né? Que todos foram enganados, que eles não tinham elemento para poder perceber a verdade. Mas houveram aqueles que perceberam muito bem o que estava acontecendo e fizeram o que o cristão deve fazer numa hora dessa, né? Se oferecer em sacrifício. Então, o Fugling cita aqui 7 religiosos que se recusaram a prestar o serviço militar, porque o nazismo estabeleceu uma lei que mesmo os seminaristas e os padres tinham que prestar o serviço militar, e 7 se recusaram. E os 6 foram executados e um não foi porque enlouqueceu. Né? E o mais curioso, negaram a comunhão, né? Negaram a confissão a esses padres. Os bispos tentaram convencê-los que eles tinham que prestar o serviço militar, e quando ele não concordou, teve bispo que teve explosão de raiva e disse que você merece morrer mesmo. E recusaram, né, por um modus absurdo, recusaram a confissão para esses que iam ser mortos. Outro caso importante, né, é o do padre Alfred Delp, que ele foi, digamos assim, ligado àquela conspiração para matar Hitler, e não estava envolvido, mas um dos elementos tinha consultado ele num tema periférico sobre, depois da queda do nazismo, como deveria se organizar a sociedade e tal, teve algum encontro desse tipo, ele foi julgado. Não encontraram prova que ele tivesse envolvido ali diretamente naquele atentado, mas ele foi enforcado junto, né, principalmente pelo teor dos seus escritos. E qual era o teor do escrito do Delp? Era justamente o resgate da pessoa universal, que todos são centro de dignidade. Então ele diz, estamos em algum modo perdendo a grande coragem que vem não do sangue quente e da juventude, nem da vitalidade inquebrantável, mas de possessão do espírito e da consciência da bênção que recebemos. Terá a igreja se esquecido do homem e de seus direitos fundamentais? Como a igreja salvará o cristão se ela abandona a criatura que deveria tornar-se cristã? Então, a criatura que deveria tornar-se cristã. Né? Isso é muito importante, porque, na verdade, para a igreja, resgatando São Tomás de Aquino, como Fugling mostra aqui, toda pessoa é um cristão em potência. Alguns são em ato, outros são em potência. Se já tivesse definido qual era a comunidade cristã, que se salva, etc., já poderia acabar o mundo. Mas aí não acaba por quê? Porque até o final todos têm a chance de fazer sua conversão. Então São Tomás defendia o corpo místico. Toda a humanidade pertence ao corpo místico da igreja. Né? Somos todos cristãos, ou em potência ou em ato. Então todos podemos nos tornar cristãos. E isso
é o principal ponto que o Furlan toca, né? Que todos são centros de dignidade e a igreja deveria poder proteger todos indistintivamente, sem distinção, seja católico ou não, né? E aí o Furlan também apresenta pontos para o clérigo e teólogos alemães, né? O que eles deveriam ter feito na verdade, né? Então ele bota aqui, ó, como primeira pauta uma sentença do padre Delp que deve ser considerado como princípio condutor para tudo. Então, o que seria o principal e que a igreja falhou naquele momento? A arrogância em qualquer lugar próximo da igreja é objetável, e tanto mais quando ocorre em nome da igreja, ou pior, até mesmo como parte da própria igreja. Então a igreja se encantou ali com o poder do Hitler, boa parte dela, mas principalmente os bispos, né? E através da concordata e outros instrumentos aceitaram, né, o nazismo até o momento que o nazismo se voltou contra ela. Aí os casos de resistência, até de bispos, surgiram do nada. Mas digamos assim, enquanto era conveniente, ela esteve junto. Tá? Então, o que o Furlan conclui aqui é que a grande falha da igreja durante esse período foi a questão da humanidade universal. Realmente faltou aos religiosos a compreensão, né, filosófica e teológica do que significa uma comunidade universal, em que, na verdade, a mensagem de Cristo é para todos, então para isso todos têm que estar vivos para recebê-lo. Então, com isso a gente fecha a descida ao abismo da Igreja Católica, e na próxima nós vamos, acho que a última parte dessa parte de descida ao abismo, que é o abismo legal, para depois começar a tratar dos remédios que o Furlan nos mostra.